Vamos então aos destaques do programa de hoje. Pode soltar a escalada. Saldo de empresas ativas estava positivo em 2019 pela primeira vez após 5 anos, segundo o IBGE. Eletromídia compra operadora de ponto de ônibus por R$40 milhões. Chinesa Evergrande evita calote ao fazer pagamento de cupom de bônus de última hora. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Stock. E já está pipocando muita informação a respeito do ministro Paulo Guedes aqui no Twitter, principalmente, muita gente já postando de que o ministro realmente pediu demissão. Ainda estamos checando oficialmente, o governo não se pronunciou a respeito, mas a gente qualquer informação nova, a gente vai passando para você ao vivo. Bom, a gente começa então o estoque desta tarde. Eu trago aqui a Hanna Beltrão, ao vivo, que traz aí os destaques do programa de hoje. Oi, Hanna, boa tarde para você, tudo bem? Oi, Dani, boa tarde para você também, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A gente, é claro, vai continuar apurando essa questão, essa notícia envolvendo o pedido de demissão do ministro da Economia, Paulo Guedes, durante toda a nossa programação, não só aqui no BMC Stock, mas durante toda a nossa programação dessa sexta-feira. E a gente, é claro, vai comentar esses e outros assuntos também com o nosso convidado de hoje. A gente conversa com o Flávio de Oliveira, Head de Renda Variável da Zau Investimentos, e teremos também aqueles 10 gráficos que o Alex sempre separa para trazer aqui sobre a economia americana também e as preocupações sobre a inflação e também o crescimento econômico, Dani. Hanna, a gente vai trazer agora os números do mercado financeiro. Lembra que a Paula falou que agora há pouco a gente já estava abaixo dos 4%? Pois é, agora a gente está com menos 3,28% no Ibovespa, aos 104.188 pontos, como a gente mostra aqui no gráfico do Profit Pro da Nelogica, justamente aqui mostrando a situação nesse momento. 104.251, é isso mesmo? É isso mesmo, 104.251 pontos. Entre os papéis aqui em alta, aqui a gente tem Suzano Papel com 8,37%. Aqui não está no nosso mapa porque os números hoje estão bem complicados também. Klabin está com alta de 7,33%, Vale está com alta de 1,36%, Gerdau também está subindo, Bradespar está subindo e vamos ver também o que está caindo aqui nesse momento. A gente tem Eco Rodovias caindo 7,78%, Lojas Americanas está caindo 6,35%, Cyrela recuando 5,64%, Petri 4, Petrobras caindo também aqui, que já saiu da minha tela aqui, Petri 4, mas não tem problema, a gente vai vendo aqui como tá esses acontecimentos aí vai deixando o mapa doido. Olha só, GetNet aqui em primeiro aqui com menos 16,57%, mas quem está perdendo mais aqui é Interbanco, o BID11 com menos 11,19%, BID4 10,93%, Localweb aqui caindo também 8,80%, Eco Rodovias caindo 8,12%, Idux caindo 7,96%, o Grupo Soma está caindo 7,59%, mas tem, caindo ainda aqui, Americanas S.A., Iguatemi, CVC, Ultrapar, Lojas Renner, Cosan, Cielo, BB Seguridade, Telefônica Vivo, JBS, a Companhia Siderúrgica Nacional, tudo caindo nesse momento. O dólar subiu aí 1,17% aos R$ 5,73. A gente segue aqui a situação aqui do governo. O pessoal está me mandando aqui informação de que, olha aqui, o Money Times acaba de publicar que o Paulo Guedes não pediu demissão do cargo, segundo informaram duas fontes da pasta com conhecimento aí direto do assunto. Uma das fontes destacou que o ministro sabe da sua responsabilidade, que sua permanência é aval importante para a economia não sair do trilho. A mesma fonte pontuou que o presidente Jair Bolsonaro segue apoiando a condução do ministério por Guedes. A gente está dando essas informações porque são o que as agências estão apurando, mas ainda, só para reforçar, ainda não tem uma posição oficial de Brasília. Nós ainda estamos checando essa informação,
Assim que tiver uma posição oficial, se for confirmada realmente a saída do ministro Paulo Guedes, a gente vai informar. Lembrando que o Correio Brasiliense cravou a demissão do ministro, mas que o presidente Jair Bolsonaro estava tentando convencê-lo a permanecer no cargo. Enquanto isso, a gente continua aqui com os números do mercado financeiro, que vai reagindo também às notícias de Brasília, mas vamos também aos números de fora do país, não só aqui dentro, tem fora também, e a Hanna traz agora esses detalhes. Vamos sim, Dani, vamos fazer o nosso giro internacional, começando pelas bolsas na Europa. Deixa eu só dar uma atualizada aqui. DAX na Alemanha, alta de 0,45%, FTSE no Reino Unido, alta também de 0,21%, CAC na França, 0,71% de alta, e índice Eurostoxx, alta também de 0,80%. Já dando uma olhada aqui no dólar, a moeda passou dos R$ 5,70, com alta de 1,22%. Ela é cotada agora a R$ 5,72. A gente, é claro, vai acompanhando também todo esse movimento político. A gente vai apurando aqui para trazer, é claro, mais informações concretas aqui na BMC News. Dando uma olhada aqui no panorama do petróleo Brent subindo 0,33% a $84 o barril. Já o petróleo WTI sobe 0,47% e está agora sendo comercializado a $82 o barril. A gente vai direto agora para os Estados Unidos com a Giovanna Locatelli, porque a fala por lá de Jerome Powell, o presidente do Fed, já sacudiu o mercado também. Boa tarde, Giovanna. Sextou sinistro, né, Hanna? Tanto aí no Brasil, né, quanto aqui nos Estados Unidos. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel, e todos que estão nos aguardando. Realmente, esse é um breaking news, saiu agora. Jerome Powell admitiu que a inflação vai durar mais tempo do que o esperado, e agora que entra nessa pressão aí, depois dessa declaração de Jerome Powell. Ele disse ainda que se o Fed observar que a inflação vai ter mais alta e durar mais do que o esperado, o Fed deve agir com firmeza e rapidamente para conter esta alta da inflação. E claro, os mercados bombaram, já se movimentaram aqui, as bolsas em Wall Street viraram. Dow Jones com uma queda agora de 0,03%, S&P queda de 0,28%, Nasdaq também queda de 0,89%, e reduziu os ganhos aí do dólar ante as moedas rivais. Bom, os juros dos treasuries ainda recuam, né? Aqui o efeito foi, aí no Brasil o efeito já foi imediato também, ampliando a queda do Ibovespa para perda de mais de 4% e elevando ainda mais a alta do dólar e dos juros futuros aí com os contratos curtos e intermediários nas máximas. Nesse exato momento, Powell já fez uma declaração, largou agora para a imprensa, e ele disse, abre aspas, é bem possível que a meta de máximo emprego seja atingida no próximo ano. E a gente faz um alerta ainda, lembrando que o cenário do setor de emprego é fator decisivo para que o Fed inicie a redução da compra de títulos do Tesouro e títulos lastreados em hipoteca, buscando o equilíbrio da política monetária. Então agora a gente vai ver no decorrer do dia se ele vai dar alguma informação, alguma decisão referente a isso, porque a gente estava aguardando esse início da redução da compra de títulos agora para o próximo mês, né, Hanna e Daniel? Giovanna, agora a American Express ela superou aí as expectativas de lucro e receita, né, no terceiro trimestre. Eu queria que você desse aí os detalhes dessa divulgação. Sim, a gente fecha aí uma semana de divulgação de resultados. A American Express subiu, está comemorando aí 70% no terceiro trimestre. É um número bastante impressionante, né? O lucro líquido somou 1,83 bilhão de dólares, como eu falei, 70%
superior a 1,07 bilhão apurado no mesmo período do ano passado. O lucro por ação no período foi de $2,27, bem superior à previsão dos analistas, que era de 1,80. A receita subiu 25% entre julho e setembro, também maior do que as previsões que nós tínhamos aí de 10,52 bilhões. Legal. Giovana, ainda tinha mais uma informação aqui, não sei se continua aqui, porque eu estou procurando aqui informações do Guedes, não fica brava comigo, mas também tem a informação da Evergrande, né? Ah, legal. Que a Evergrande, ela parece ter evitado aí a inadimplência, né, com pagamento de cupom de bônus de última hora, comprando aí mais uma semana para lidar com uma crise de dívida que paira sobre a segunda maior economia do mundo. Como é que ficou isso tudo, Giovana? Exatamente, aos 45 do segundo tempo, né? Essa parcela de juros que a Evergrande teria conseguido pagar, ela venceu já no dia 23 de setembro, e aí já estava rodando um período aí, uma carência de 30 dias que vence amanhã. Então, ela teria feito essa remessa, segundo a mídia estatal chinesa Securities Times. Bom, isso permitirá que a Evergrande evite, como você falou, Daniel, uma inadimplência amplamente esperada, né? A remessa de 83,5 milhões teria sido feita do Citibank. As ações da Evergrande saltaram, o mercado já se movimentou, a empresa performou positivamente aí, e as ações fecharam em alta de 4,26%. E a gente, claro, espera para ver como que isso vai repercutir. Lembrando que existem ainda títulos, juros ainda a serem pagos, que vencem agora final de outubro e também em novembro, e o mercado espera se ele vai cumprir ou não com esse compromisso. Perfeito, então, Giovana. Obrigado aí pelas informações. A Giovana que volta mais tarde aí no Top News. Valeu e até segunda. See you. See you, Giovana. É isso aí. E a Petrobras, ela informou nessa manhã que a sua diretoria executiva deu aval para um acordo com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, sobre a cobrança de royalties da operação da unidade de industrialização do xisto, um tipo de rocha sedimentar localizada na cidade de São Mateus do Sul, no Paraná. Os termos do acordo ainda vão ser examinados pelo Conselho de Administração da Petroleira. Segundo a estatal, o acordo prevê o pagamento parcelado de um montante de 559 milhões de reais, valor que tem como base junho de 2021 e deve ser atualizado até a assinatura. Desse total, 302 milhões já se encontram provisionados nas demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2021. Os pagamentos vão começar a ser realizados após a celebração do acordo e vão se encerrar todos os processos judiciais e administrativos relacionados à cobrança de royalties e multas administrativas decorrentes da lavra de xisto betuminoso exercida na SIX, além da celebração de um contrato de concessão entre a Petrobras e a ANP para disciplinar a pesquisa e lavra de xisto na SIX. Ainda falando sobre a Petrobras, a estatal também informou hoje o início da etapa de divulgação da oportunidade para a venda integral de sua participação de 100% no campo de Catuá, no estado do Espírito Santo, que faz parte do bloco exploratório BC-60, localizado na Bacia de Campos. De acordo com a Petrobras, a área de concessão está situada em águas territoriais do estado do Espírito Santo, a cerca de 128 quilômetros da costa, em lâmina d'água que varia entre 1.700 metros e 1.950 metros. Existem ainda 4 poços perfurados no campo, onde foram encontrados óleos leves em reservatórios carbonáticos. Dani. E o IBGE divulgou que após 5 anos negativo, o saldo de empresas ativas no país ficou positivo em 2019. Antes dos efeitos da pandemia na economia brasileira, houve entrada de mais de 947 mil companhias no grupo das ativas. Veja os detalhes na reportagem. No
No ano de 2019, antes dos efeitos da pandemia na economia brasileira, houve entrada de 947,3 mil companhias no grupo das ativas, considerando tanto as novas quanto as chamadas reentradas, que são aquelas que retomaram a atividade após uma interrupção de no máximo 2 anos. É o maior aumento em empresas ativas desde 2010, quando foi de 999 mil. Essas empresas responderam por 20,2% do total de 3,7 milhões de empresas ativas naquele ano, o que é chamado de taxa de entrada, segundo o conceito adotado pelo IBGE. Das 947,3 mil, 726,5 mil são novas empresas e 220,8 mil são reentradas, ou seja, são aquelas que retomaram a atividade após uma interrupção de no máximo 2 anos. Essas empresas são chamadas de estreantes, ou seja, ingressaram em 2019 na lista de empresas ativas. Ao mesmo tempo, deixaram de ser ativas outras 656,3 mil, uma taxa de saída em torno de 14%. Com isso, o saldo ficou positivo em 290,9 mil, o primeiro número positivo desde 2003. O estudo publicado nesta sexta-feira é um recorte do Cadastro Central de Empresas feito pelo IBGE. Em 2019, de acordo com os dados do levantamento, o país tinha 4.700.000 empresas ativas. É isso aí, né, Hanna? Vamos ver quem está no chat então, Hanna? Vamos ver quem está nos acompanhando, né, nessa sexta-feira, com muita informação, tanto no mercado nacional como no internacional, sacudindo a economia lá e aqui também. Deixa eu dar uma olhada aqui, para não confundir, né, pessoal? Tem bastante gente aqui participando. O Leonardo está participando, o Wagner Gomes, o Rafael de Lima também. Rafael de Lima falando, Paulo Guedes já atualizou o currículo no LinkedIn. O Cerveja aqui também. Giovanna Locatelli dando seu oi aqui também no nosso chat. Legal. Zé do Metal falando aqui também, tá falando aqui também, comentando sobre a saída do Guedes, ou não, porque ainda não foi confirmado. Na realidade, vai acompanhando aí, muita gente se é verdade ainda, ou não. Muita gente não confirmou isso ainda. A gente até, para atualizar, o nosso Eric DK, lá de Brasília, disse oficialmente para a gente que não tem essa confirmação ainda, portanto não é tratado como demissão ainda, então o Paulo Guedes permanece como ministro da Economia. Então, se tiver alguma informação oficial, o Eric DK vai trazer para a gente ao vivo e a gente já repassa para vocês assim que tiver novidades ou não. MPK também aqui no nosso chat, o Fabiano Silva, e tem mais gente, né, Hanna? Tem bastante. Pois é, Marcos Antônio participando aqui. Muita gente até com o nome vai repetindo, né? Thiago Motas, que você falou agora há pouco, Júlio Garcia, o Helder, né? Sempre presente desde cedinho. Aliás, Cerveja, que eu quero descobrir quem é o Cerveja. Aliás, o Helder deu uma informação aqui importante, que eu acho que até vale a gente falar, antes da gente chamar o nosso convidado, que já está na hora. O Helder, ele disse uma coisa com relação ao repórter que deu essa informação da saída do Guedes, que ele é repórter há 34 anos. E ele está no Correio Brasiliense desde 2000, tem passagem pelo Jornal do Comércio, o Globo, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, Gazeta Mercantil. Ou seja, por mais que ainda não esteja confirmado, é uma informação que a gente tem que levar em consideração, já que é um repórter que está há muito tempo no mercado e deve ter alguma informação privilegiada. Aqui o Marcos tá falando, se não se confirmar a notícia, vai ser tratada como fake news? Não. Ninguém cravou essa informação ainda. A informação que nós trouxemos é que o Correio Brasiliense trouxe a informação de que pessoas do governo Jair Bolsonaro confirmaram para o repórter do Correio Brasiliense de que o Paulo Guedes teria saído do governo. Por enquanto, só o Correio Brasiliense dá essa informação. Por isso que ninguém cravou até agora a saída de Paulo Guedes. Oficialmente, Paulo Guedes ainda é ministro da Economia. É isso. Só para a gente deixar claro aqui, para não ter também confusão. Vamos seguir então aqui
com a nossa entrevista, então, no BMC Stock. A gente já está atrasado aqui. Estamos atrasados, já vamos chamar o Flávio. Vamos ver se ele já está conectado aqui com a gente, lado a lado. Sim. Ó, já está ele aí. Flávio, primeiramente, muito boa tarde para você. A gente conversa agora com o Flávio de Oliveira, Head de Renda Variável da ZAL Investimentos. Muito boa tarde para você. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vamos começar então, né? Hoje é um dia nervoso com a Bolsa em queda, né? Chegou aí a cair 4,30%, né? Dei uma olhadinha aí no meio, não era nem 11 horas mais ou menos, né? Com muita instabilidade, incertezas para o investidor, né? Que fica aí à deriva na Bolsa com a debandada da equipe econômica, né? Que era considerada Dream Team. E o mercado especulando, acaba, esse ministro da Economia, Paulo Guedes, também, né, a gente está vendo aí ao longo, né, desde que começou o BMC Stock, né, teve essa notícia de que ele teria pedido demissão após uma conversa acalorada com o presidente Jair Bolsonaro. A gente está apurando, está aguardando sair mais informações também em relação a isso. Queria que você, então, avaliasse o momento, né, o aumento do risco Brasil, o que o investidor brasileiro deve fazer nesse momento para acalmar os ânimos e também manter a disciplina e sua estratégia de investimentos também. O que ele poderia fazer agora? Bom, na verdade, eu acho que tu traduziu exatamente o que o investidor deveria: seguir a sua estratégia de investimentos e manter a disciplina. A gente está passando por um momento extremamente delicado. O que a gente está enxergando aqui, pelo menos, não é necessariamente o furo do teto, mas que serão as próximas surpresas que nos aguardarão ao longo de 2022, que também é ano eleitoral. Então, acho que a maior importância que o investidor deveria dar, se a gente fosse olhar as notícias, é justamente se a gente teve uma resvalada para passar o teto ou se isso foi uma virada de chave para um populismo ainda maior, né? Independente do motivo que nos leve a furar o teto de gastos, o ponto haverão consequências, e elas virão provavelmente em forma de elevação de câmbio, elevação de juros e, consequentemente, inflação. Então, a moeda do consumidor, né, o real, ele vai valer menos, e tanto as empresas quanto as pessoas vão ter menos capacidade de tomar empréstimos, caso as coisas continuem acelerando por esse caminho. Por outro lado, também não podemos esquecer que o dólar, ele já não estava tão barato quando tudo isso começou. A gente já estava com o dólar negociando ali perto de 5,40, 5,50, e a Bolsa já vem caindo em torno de 3 meses, né? A nossa máxima foi em junho, e de lá para cá o mercado caiu em linha reta. Então, não estou dizendo que não possa cair mais, mas se a gente for olhar para o mercado, a gente tem empresas com resultados extremamente sólidos. São tanto empresas exportadoras que se beneficiam de uma elevação do câmbio, quanto empresas realmente grandes que acabam se comportando, às vezes, de uma forma independente do PIB, e elas estão com preços aí extremamente baixos. Vamos pegar o próprio Banco do Brasil, está negociando a 67% do valor de patrimônio, né? Então, o que eu quero dizer aqui com tudo as notícias são ruins, podem gerar volatilidade. Agora, a gente também tem que ficar de olho, porque a gente pode ser surpreendido com uma queda não tão grande quanto as pessoas esperam, né? Levando em conta os preços que o mercado já estava trabalhando. Ô Flávio, agora como o Brasil ele poderia mostrar mais credibilidade, reverter também essa imagem que se formou com o furo do teto de gastos? Quais os gatilhos que podem frear essa queda da Bolsa? Olha, quando a gente fala de gatilhos que podem frear a queda da Bolsa, basicamente é fluxo comprador. Quando a gente fala de credibilidade, eu acho que o primeiro passo seria a gente continuar dando andamento nas reformas estruturais que estão paradas, né? Então, a gente tem uma reforma administrativa, a gente tem ali uma reforma tributária, as coisas simplesmente não estão andando. Então, e também não é como se o Brasil não tivesse absolutamente mais nada que pudesse ser cortado para furar o teto de gastos, né? Então, eu acho que esse foi o grande problema. A sinalização dada para o mercado foi que a gente escolheu o caminho mais fácil. É simplesmente a gente começar a escolher o caminho que é certo, porém mais difícil.
reformas estruturais, redução de custo Brasil, todas essas questões. O que me parece bem distante, levando em conta o cenário atual e o fato da gente estar entrando no ano eleitoral agora, né? Legal. Pois é, e depois de 3 meses, né, de queda na B3 e desse nosso outubro vermelho, existem muitas ações descontadas e até precificadas com valores próximos ao da crise do coronavírus, né? Quais são as oportunidades que você identifica como mais promissoras para esse momento? Seriam as small caps, as blue chips, ou uma carteira de valorização, ou ativos focados em dividendos? O que pode pesar na hora de olhar para tantos ativos baratos? Olha, na verdade, eu acho que o ponto principal é o investidor ter uma estratégia concisa e que ele pense antes desses momentos. Na verdade, esses são os momentos de agir com base no que foi planejado antes, não necessariamente momentos de se planejar. Agora, se tu me perguntar onde a gente vê possibilidades, eu acho que a gente tem boas empresas blue chips que estão negociando a patamares de preço extremamente baratos, porém, não vamos esquecer que existe um motivo para isso. Vou pegar, por exemplo, o próprio Banco do Brasil, que eu já citei. Um ativo negociando abaixo do seu valor de patrimônio, em teoria, significaria, no caso de Banco do Brasil, eu comprar uma moeda de R$1 por 67 centavos. Por quê? Porque o valor contábil do banco, ele é 33%, né, acima do que está negociando hoje. Né? Então, ele está negociando a 67% do valor de patrimônio. Poxa, isso daí poderia ser uma grande oportunidade. Porém, o investidor ele precisa levar em consideração também o risco que ele está correndo. Afinal de contas, é um banco que tem uma forte intervenção estatal e a gente sabe que em ano eleitoral a gente pode ter algum tipo de manobra utilizando o banco, né, para facilitar a vida do governo. No mesmo caso, a gente tem as ações da Petrobras, que antes dessa queda já estavam negociando perto de uma vez o valor patrimonial. A gente tem um dólar muito elevado, a gente tem um barril de petróleo que aparentemente deve continuar numa tendência de ficação mais alta, e a gente tem a empresa muito descontada com relação aos pares internacionais. O porém é o mesmo, risco político envolvido. Então, acho que esses dois casos que eu citei poderiam ser grandes oportunidades, caso as coisas se desenhem de uma forma mais tranquila daqui para frente, porém o investidor tem que estar atento aos riscos que ele está correndo. Outras também poderiam ser casos de empresas dolarizadas, que a gente tem, por exemplo, proteína animal, caso da JBS, ativo dolarizado, sem substituto óbvio, demanda crescente, em especial na Ásia, isso olhando para médio e longo prazo. Acho que essas empresas que estão ou muito aliadas ou empresas exportadoras de commodity no Brasil poderiam aí configurar boas oportunidades. Perfeito. Agora, quando a bolsa está caindo, a gente ouve muito aquele mantra foco no longo prazo, né? Mas para o investidor ver o home broker no negativo e só caindo, pode ser uma verdadeira batalha, né? Psicológica, ainda mais com a Selic em alta, incentivando as aplicações em renda fixa. Para esse investidor que sentiu agora que colocou muito patrimônio em renda variável na hora da euforia, da alta da bolsa, qual seria a recomendação? Bom, na verdade, acho que a melhor recomendação que eu daria é converse com o seu assessor de investimentos. De forma geral, o que a gente está acompanhando aqui, não estamos tendo grandes problemas com investidores que têm uma alocação diversificada, porém a gente começou a perceber que algumas pessoas se sentem incomodadas. Dois são os caminhos. Primeiro caminho, está incomodado? Talvez a tua participação em renda variável esteja acima do que o teu perfil permite. Então, nos teus próximos aportes, à medida que for guardando dinheiro, aloca mais dinheiro em renda fixa. Não tem nenhum problema. O grande problema é aquele investidor que realmente está muito, muito, muito incomodado. A gente sabe que tem algumas pessoas que têm até de saúde que afloram quando a gente tem esses momentos de crise. E para esse investidor que realmente está com problemas assim mais agudos, olha, tudo bem, retira o teu percentual de renda variável, reduz ou zera, faz o que tu achar mais conveniente. Agora, quando a bolsa estiver a 120 130 mil pontos, quando estiver na máxima histórica, lembra desse momento antes de fazer qualquer novo aporte. Uhum. E geralmente, né, quando o Ibovespa cai, o dólar sobe, né, como eu falei agora há pouco, a moeda já está acima dos R$ 5,70
E, assim, seria uma boa oportunidade para manter no radar empresas listadas no Ibovespa e que tem como foco atividades de exportação. Essas empresas podem ajudar a segurar um pouco também, né, vendo por esse lado, podem ajudar a segurar um pouco a queda na carteira? Ah, sim, com certeza. Na verdade, o ponto que a gente sempre trabalha aqui é a diversificação. Tanto em empresas locais que tenham acesso ao mercado via exportação, quanto o investidor ter empresas internacionais que são dolarizadas, que têm receitas dolarizadas. Hoje, no índice Bovespa, na B3, nós temos das BDRs, que elas eram destinadas a investidores qualificados, passaram a ser destinadas ao público em geral, e o investidor ele pode, a partir de muito pouco dinheiro, ter essa diversificação internacional através das BDRs. Então, não tenho dúvida, a diversificação ela deveria ser algo inerente a uma carteira de investimentos. Legal. Agora, todo mundo já esperava, né, certa volatilidade por causa das eleições. Você acha que com essas quedas do Ibovespa, pode ser que a Bolsa já esteja antecipando o cenário do ano que vem e acabe nem caindo tanto assim em 22? Os preços já estão tão baixos que não devem cair mais ou ainda pode cair muito? Olha, literalmente pode acontecer qualquer coisa. Ainda mais, a gente viu antes, né, anteriormente falando que o Federal está falando que a inflação nos Estados Unidos ela pode ser mais persistente e nem transitória. Então, em termos de preço, pode acontecer literalmente qualquer coisa. Agora, eu não é necessariamente o meu cenário base, mas eu também não me surpreenderia se a volatilidade ano que vem fosse muito menor do que o pessoal está esperando, justamente por isso. Porque as empresas já estão baratas e o nosso índice Bovespa ele tem um peso muito grande em empresas exportadoras, né? A gente tem um dólar mais forte acaba beneficiando as nossas empresas listadas, muitas vezes. Então, eu não me surpreenderia se ano que vem a gente tivesse bem menos volatilidade do que a gente está plantando. A verdade é, o mercado tem liquidez. As ideias que os investidores têm para daqui a um ano, elas se concretizam no dia de hoje. Então, eu não ficaria totalmente surpreso se a gente tivesse muito mais volatilidade na pré-eleição do que durante o ano eleitoral. Legal. Ô, Flávio, antes da gente encerrar, eu queria saber de você, não sei se você pode até comentar sobre isso, mas essa questão do Guedes saindo ou não saindo do Ministério, isso pode trazer mais problemas para o mercado até o final do dia de hoje? Olha, provavelmente sim. Se a gente tiver um anúncio da saída do Guedes, provavelmente o mercado vai reagir muito mal. Agora, a questão é além do dia de hoje, né? Então, vamos supor, tivemos aí uma saída do ministro da Economia. A grande questão é por que saiu, que eu acho que todo mundo já sabe se ele sairia ou por que ele saiu, então seria uma coisa ruim. E a questão é quem ficaria no lugar dele. Eu acho que o governo hoje teria muita dificuldade em repor uma peça que nem o Paulo Guedes, ainda mais pelos motivos que ele possivelmente sairia. Então, na minha visão, se ele saísse, a gente poderia ter uma volatilidade ainda mais forte. Já está circulando aqui na internet, enquanto você estava falando, eu já vi aqui que eles já estão falando em Henrique Meirelles, mas muita gente está falando, não, isso é impossível. Bom, vamos aguardar, né? Muita especulação. Muita especulação, verdade. Tem toda a razão. Flávio, muito obrigado, então, pela participação, mas antes de mais nada, deixa seu recado, o espaço é seu. Bom, acho que o recado que a gente sempre passa para o investidor nesses momentos é tenha muita cautela, tenha certeza que o percentual que você está alocando em risco, ele é condizente com o seu perfil, então tu não está comprometendo um patrimônio que vai te fazer falta no futuro ou que é além do que tu pode aguentar em termos de risco. E se você está dentro do seu perfil de risco ou está pensando em comprar ações, pode ser um bom momento para iniciar as compras, porque o mercado ele pode cair, ainda mais pode. Agora,
não existe bolsa barata no meio de boas notícias, né? Então, é um momento interessante para esse investidor começar a montar ou aumentar sua exposição em bolsa, contanto que as questões anteriores, né, sejam seguidas. Legal, é isso aí, vamos ficar de olho então. Flávio, muito obrigado pela participação aqui no BMC Stock, um abraço e até a próxima. Um forte abraço a todos e bom final de semana. Valeu, igualmente para você também. Gente, esse foi o Flávio de Oliveira, Head de Renda Variável da Zal Investimentos. Ô, Hanna, antes de passar para você dar o gráfico, né, dar o mapa aqui, eu sei que você já tá se preparando. Estava até me preparando. Eu só queria passar uma informação antes que está no nosso portal, checagem da nossa redação da BMC News, que após uma reunião tensa nesta quinta-feira com a quase saída do ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro continua no governo, de acordo com o analista político aqui da BMC News, Eric Decá. A informação da saída de Guedes foi dada pelo site Correio Brasiliense. Segundo o site, o pedido teria sido por causa de desdobramento sobre o teto de gastos e as alternativas feitas pelo governo a fim de bancar o auxílio de R$ 400. A demissão de Guedes teria sido realizada logo depois que 4 secretários do Ministério da Economia deixaram um cargo ontem, isso segundo informou o site. Deixaram o Ministério o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo. O Correio Brasiliense informa ainda que a demissão de Guedes pode ser formalizada nesta sexta-feira ou ao longo da próxima semana. Ainda segundo informações, interlocutores de Bolsonaro estão sondando nomes para o lugar de Guedes. Mas a informação oficial é de que, por enquanto, o ministro Paulo Guedes está e ele continua no governo, segundo apurações do nosso analista político Eric Decá. Então, qualquer informação nova a gente vai trazer aqui para você. Essa informação, essa reportagem que eu acabei de passar para você e para vocês que estão assistindo a gente, está no nosso portal bmcnews.com.br, é da nossa jornalista Carolina Alves, que colocou essa informação agora para a gente. A gente segue então com a informação aqui do mapa do calor, né, Hanna Beltrão? O que você vê aí? Vamos lá, Daniel, vamos lá mostrar os números nessa sexta-feira, que está com cara de sexta-feira 13, né? Não só aqui no Brasil, mas no exterior também. Vamos dar uma olhadinha no Ibov, né? Mais uma vez, lembrando que no finalzinho da manhã ele chegou a bater queda de 4,40. Agora o índice está caindo 3,76%, né? Seguindo aí dias de queda. Ele está agora aos 103.685 pontos. O índice abriu aos 107.714 pontos. Chegou ainda a renovar mínima, chegou a cair mais do que esses 113. Chegou a cair e ficou aos 112.853 pontos. E aí a gente vai acompanhando, né, o cenário nacional, o cenário internacional também, né, repercutindo aqui na nossa Bolsa Brasileira. Vamos dar uma olhada então, né? Nem o que comentar aqui, né? No nosso mapa de calor, até que tem empresa subindo nesse momento, né? Mas aqui a gente vê que a maior parte dos setores está recuando bastante, destacando aqui, olha só, GetNet, que nos últimos dias subiu bastante, mas agora também está caindo com força, aqui caindo 19,40%. Os bancos também estão caindo bastante, BID11 recuando 12,35%, né? O ticker do Banco Inter, BID4 também do Banco Inter recua 11,55%. Quem mais, ó, entre as maiores quedas tem as empresas aqui do setor de varejo. O Grupo Soma recua 8,83%, antiga Via Varejo recua agora recua mais de 7% também. Hoje as quedas, né, não estão fracas, né, estão altas fortes. Ó, por exemplo, ó, a Amer3, né, Americanas S.A., com queda acima de 9%. Que a gente acompanha aqui
no nosso mapa de calor, quem mais está caindo aqui? As companhias aéreas também estão caindo bastante. Gol está caindo, Azul também está caindo, mas deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui nas empresas que estão subindo. Tem Suzano Papel, né, a empresa especializada em papel e celulose, que está subindo 7,26%, mesmo com tem um pessoal no chat, né, o pessoal que nos acompanha, falando mesmo com essa sangria, né, que a gente está acompanhando aqui. Suzano Papel segue com ganhos, já em seguida a Klabin, que também é do mesmo setor, acaba subindo 6,04%. Vale está subindo 1,21%, seguida aí pela Gerdau, que sobe 0,92%, e Bradespar também do mesmo bloco, subindo 0,91%, né? Portanto, é essa situação aqui do nosso mapa de calor. Mas antes, deixa eu dar uma atualizada aqui, Dani, rapidinho, para a gente dar uma olhada mais uma vez nos índices lá nos Estados Unidos, né? A gente falou agora há pouco com a Giovana. Tem aqui, ó, Dow Jones, que está com ligeira alta, né, de 0,03%, mas a situação é diferente quando a gente fala de S&P 500 e Nasdaq. As duas estão caindo por lá, S&P 500 recuando 0,29% e Nasdaq também recuando 0,91%. Já falando mais uma vez no dólar, a moeda norte-americana agora sobe 1,03% e agora é cotada a R$ 5,71. Já o barril do petróleo continua subindo, né? Como eu falei no comecinho do nosso BMC Stock, o barril do petróleo sobe 0,59%. Petróleo Brent, né, que eu estou falando dele agora, sobe 0,59% e é vendido a $85 o barril. Já o petróleo WTI sobe 0,81%. A gente, é claro, vai monitorando, né, Dani, essa situação. A gente vai monitorando os números aqui da Bolsa, né, que está subindo, inclusive agora um pouquinho, está aos 103.934 pontos. Mais cedo, né, bem no comecinho também do nosso BMC Stock, chegou a recuperar os 104 mil pontos, mas voltou a cair. O índice está agora com queda de 3,52%. Vamos monitorando aí para ver, né? A gente está apurando essa questão do ministro Paulo Guedes, se ele pediu demissão, se ele não pediu demissão. A gente, né, noticiou aqui que, baseados nas informações do Correio Brasiliense, ele teria pedido demissão após uma conversa acalorada ontem, né, com o presidente Jair Bolsonaro, e ele então teria pedido demissão, mas essa informação ainda não é oficial. Nós aqui da BMC News, tanto, né, o pessoal aqui da TV quanto o pessoal do portal, a gente está apurando tudo aqui para trazer, é claro, a informação concreta, a informação verdadeira, né, Daniel, aqui, né, para a gente não ficar especulando, né, e é claro, sempre trazendo a informação de qualidade apurada aqui para o nosso telespectador, né, vocês que, né, como a Paula Moraes sempre fala, que ajudam a formar, né, que ajudam a construir a BMC News, Dani. É isso aí, vamos seguindo aqui, o Alex André já está para entrar, assim que ele estiver pronto o pessoal pode me chamar aqui, tem que me avisar. A Santos Brasil publicou comunicado nesta manhã em resposta a um questionamento da B3 sobre oscilações registradas no número de negócios e na quantidade negociada de suas ações nas últimas semanas. A empresa afirma desconhecer qualquer informação que possa ter motivado as oscilações e que não tenham sido divulgadas ao mercado. No documento, a Santos Brasil diz também que seu departamento de relações com investidores constatou no dia 21 de outubro oscilações atípicas nas ações de outras companhias listadas na B3, que podem ter sido causadas pela percepção negativa e volátil do mercado sobre o atual cenário político, monetário e fiscal do Brasil. Hanna. Valeu, agora sim, agora o Alex André já está prontinho aqui para trazer os gráficos. Olha ele aí, sextou aqui na BMC, né, com notícias não tão favoráveis assim para o mercado, mas vamos lá. Boa tarde para você, Alex. O Alex que hoje separou aí 10 gráficos sobre a economia americana, né, falando sobre as preocupações também sobre a inflação e também o crescimento econômico. Boa tarde para você, Alex.
Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel. Fala, Alex. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que acompanham aqui a gente no BMC Stock. Um aviso, né? A gente sempre separa aqui os 10 principais gráficos, como a Hanna falou. Para quem acompanha, né, essa parte de gráficos aqui no BMC Stock, acho que o recado foi muito bem dado, né? Muitos dias que eu venho trazendo gráficos referente a preocupações com a inflação, né, com a China, com os Estados Unidos. É claro que o risco agora é muito mais local, né, do que macroeconômico, né, ou seja, falando no mundo todo, mas existem alguns riscos e também existem oportunidades no mercado, né? Então a gente sempre traz, né, os principais gráficos para justamente trazer a leitura dos principais estrategistas, né, do mundo todo, as principais casas internacionais, para ajudar você, investidor, a tomar a melhor decisão para os seus investimentos, tá? Então o primeiro gráfico que a gente separou aqui, que é bem bacana, né, é um compilado, né, de informações, né, no mercado tecnológico da China, desde 2015, tá? Desde o primeiro trimestre de 2015. O que nós temos aqui em relação, né, de perspectiva, né? Ou seja, muita gente discutindo-se, né, em relação à preocupação ao setor tecnológico chinês pelas intervenções do governo, mas esse gráfico ele diz muito pelo contrário, tá? A gente consegue trazer em relação que M&As, ou seja, os deals, né, feitos, ou seja, em relação às aquisições que foram feitas em empresas de tecnologia na China, que superaram recordes históricos, tá? Em relação a de deals, foram mais de 2.384 deals, ou seja, negócios feitos, fusões e aquisições, ou seja, o setor está muito aquecido, o mercado tecnológico chinês, e isso traz, né, uma grande oportunidade em relação até mesmo ao funding dessas companhias. A gente consegue ver, né, o funding crescendo, né, referente ao histórico, e claramente também, se a gente plotar aqui nesse gráfico desde 2015, o melhor momento, né, ou seja, a gente está falando aqui um novo high, né, ou seja, um novo, né, momento de alta em relação a deals, ou seja, encontrando oportunidades, né, não só nas empresas listadas, nas empresas chinesas, mas também principalmente as empresas de capital fechado por lá. Então o setor de tecnologia muito aquecido, né, principalmente referente ao M&A, né, ou seja, fusões e aquisições por lá. Esse gráfico traz uma certa animação, né, em relação à perspectiva do setor tecnológico na China. Tá? Inclusive eu tinha até comentado antes no BMC Stock, né, nos últimos dias, colocando em perspectiva vários setores da economia chinesa, entre elas real estate, consumo e também o setor de tecnologia, colocando principalmente entre vários parâmetros, entre eles, né, o PI, né, o preço-lucro, que de vários estrategistas vem comentando aí que está muito descontado. Bom, esse gráfico da Numera, né, da casa, né, de macroeconomia, eles colocaram um gráfico bem interessante, traz uma inflação global, né, que vem aí batendo recordes, né, desde 2001. A gente traz aqui, né, o PPI, né, a inflação do produtor global, e o CPI, né, do consumidor. A gente consegue ver aqui que o PPI vem batendo em torno de 12,2%, muito mais do que quando bateu ali na crise de 2008, né, a crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos, né, que chegou a bater na casa dos 10%, já superamos, né, mais de 20% desse patamar anterior, 12,2%, que traz uma preocupação com o CPI, né, ou seja, a inflação global, né, do consumidor batendo 5%, né, muito maior, até mesmo em referente quando a gente consegue observar em 2020, 2019 e também na janela de 2010, 2011, né. Lembrando também que na crise de 2008, esse patamar também chegou a superar 5%, ou seja, CPI acima de 5%, na inflação do consumidor no mundo todo, preocupa e entra, né, em alerta, principalmente, né, o PPI até passou indicadores das últimas crises. Então, qual que é a perspectiva, de acordo com os gráficos que eu até trouxe ontem também no BMC Stock, né, em referente principalmente ao choque, né, de commodities, né, que deve arrefecer a partir do primeiro trimestre. Isso deve trazer a inflação para baixo, mas não nesse final de ano, né, principalmente nem no começo do ano. O que o mercado espera, o consenso do mercado, como a gente traz aqui os principais gráficos, ou seja, compilar todo esse consenso do mercado e traduzir numa leitura macroeconômica de uma forma simples para você, investidor, é uma leitura clara que a inflação pode ser transitória depois do primeiro trimestre do ano que vem e que ainda, né, esse choque de oferta, né, e demanda pode se arrefecer, principalmente nas principais commodities que a gente vem retratando aqui, ou seja, que vem batendo recordes históricos, tá? Então isso deve ajudar a diminuir a inflação. Bom, se a inflação persistir, continuar e o crescimento econômico, né, cair ainda mais, ou seja, a gente está conseguindo ver, né, o PIB da China que decepcionou, agora tem a relação da preocupação né, da recuperação da economia americana também, ou seja, se a economia americana, né, não subir, né, e com aliado, né, uma alta inflação, ou seja, o CPI americano, as ações dos Estados Unidos não foram a nenhum lugar durante a estagflação dos anos de 1970, quando teve ali o choque de commodities, né, para quem acompanha, para quem é nascido nessa data. Né? Eu não fui nascido em 1970, né, eu sou mais jovem, mas para quem estava ali, né, no mercado em janeiro de 74 a outubro de 82, que foi o período de estagflação dos Estados Unidos, para quem não sabe o que é estagflação, é o período que a economia americana não cresce, aliado a aumento de inflação, ou seja, a inflação alta e crescimento baixo. São os piores momentos,
né, que podem acontecer no cenário econômico, tanto local quanto global. Tá? Os Estados Unidos sofreu bastante. E se a gente conseguir observar, né, olhar para trás, quais foram as classes de ativos que mais se beneficiaram nesse momento, foi o ouro, né? O ouro subiu 13% nesse período. As ações de valor subiram 3%, as commodities subiram 1%, a gente está falando nesse período, tá? De janeiro de 74 a outubro de 82. Mas as ações americanas, né? Ou seja, as ações americanas de forma geral ficou 0 a 0, ou seja, não subiu nem caiu, né? Ficou 0%. Também as empresas defensivas, também referente às ações globais, né? World Equity ficou em torno de 1% de crescimento, tá? O que caiu ali foi em torno dos bonds, né? O título do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos, a Treasury, caiu 2%. Também as empresas de crescimento, né? Ou seja, as empresas de growth que caíram 12%, tá? E também, claro, se a gente observar aqui em relação aos preços, né, reais da economia, também tiveram aumento de 10% como o PIB nominal e também outros fatores por aqui, tá? Como a gente consegue retratar nesse gráfico. Então, é muito interessante para a gente entender, né, esse desempenho de retorno total médio anualizado aí, entre janeiro de 74 até outubro de 82. Bom, para quem estava acompanhando aquele gráfico anterior, esse gráfico fica muito mais fácil, né, para a gente entender, principalmente traduzido ali, né, essa linha aqui, esse verde aqui claro, né, é o CPI, então a gente consegue observar esse aumento aqui de inflação consumidor americano desde 74, né, até 82, outubro de 82, a gente consegue observar esse momento muito forte, né, de inflação por lá. Agora, né, a gente consegue observar também nesse período batendo na casa de 5%, mas a inflação americana, né, chegou a bater, né, muito mais em referente, né, que está em torno ali do PPI atualmente, em torno na casa de 12%, né, que foi ali na casa nos anos 74 a 82. Né? Lembrando que essa linha azul mais clara é o ISM, né, que também mede, né, a relação da economia, ou seja, a força econômica dos Estados Unidos, ou seja, a economia dos Estados Unidos, né, não crescendo, aliado com a inflação, né? Então, ou seja, o período aqui destacado em vermelho de estagflação. Bom, esse gráfico aqui nós já trouxemos aqui no BMC Stock, né, anteriormente. Esse gráfico aqui é da Apple, né, ou seja, esse gráfico aqui é do Goldman Sachs, que ele retrata aqui a referente, né, do atraso do tempo de entrega, né, da Apple, dos principais produtos, comparado, né, com esse ano e o ano passado. Então a gente tem aqui a comparação do iPhone 12 versus o iPhone 13, né, o iPhone 13 demorando muito mais o tempo de entrega do que o iPhone 12, tanto o iPhone, né, também o 12 mini com o 13 mini também, o iPhone 12 Pro versus o 13 Pro, que também foi lançado, ou seja, já tem um tempo de espera, né, muito maior, ou seja, tem uma referente crise, né, de supply, que isso não é uma grande novidade, aliado também ao tempo, né, de demora dos principais produtos, ou seja, se não tem produto, né, ou seja, a Apple até mesmo divulgou que vai produzir menos, né, iPhones do que o esperado, aliado ao maior tempo de entrega. E aqui no Brasil também, né, como consumidor, a gente sofre referente a isso, ou seja, a gente conseguiu observar o preço dos telefones, né, do iPhone muito superior aos últimos lançamentos, também, claro, referente ao dólar, né, também um produto dolarizado importado. Também o iPhone 12 Pro Max, comparado com o 13 Pro Max, também observamos o aumento de entrega. Então, ou seja, isso é uma leitura ruim não só para a Apple, mas as principais companhias, não só de tecnologia de forma geral, mas todas as companhias que dependem, né? Ou seja, o setor aí, principalmente de industrials, né? Ou seja, que também demanda peças, né, para a indústria, tá? Aqui a gente tem um termômetro, né, do mercado, né? A gente está falando aqui do mercado americano, a gente tem que entender que o mercado americano está totalmente diferente aqui do Brasil. A gente consegue observar, né, o índice S&P 500, né, batendo recordes históricos, né? O índice Nasdaq caindo hoje, né, referente principalmente em relação, né, à perspectiva, né, em relação aos resultados da Snapchat, né, que também impulsionaram outras empresas de tecnologia no patamar negativo. Mas tirando esse fator, né, de curtíssimo prazo, a gente vê aqui que o mercado já está em tendência, né, de maior otimismo, né? Lembrando que uma semana atrás o mercado estava ali numa tendência de medo, né? Ou seja, um indicador ali abaixo de 50 pontos já entra no mercado de medo e abaixo, né, acima de 50, o mercado mais otimista. Tá? Lembrando também que um ano atrás estava em torno desse patamar aqui, em torno de 58 pontos, né? Então, ou seja, o mercado tem aqui principalmente referente à volatilidade das opções, que também é conhecida pelo gráfico do medo, também o VIX, e também o desempenho dos mercados, principais índices, principalmente, né, Nasdaq, Dow Jones e S&P 500, que mede o sentimento do mercado americano. Tá? Ou seja, o mercado americano mais otimista, principalmente, claro, não tem nenhuma dúvida comparado aqui com o mercado brasileiro. Lembrando que o Ibovespa, né, é um dos piores índices, né, globais, né, até mesmo quando a gente dolariza, né, esse índice, né, até trouxe esse gráfico aqui nos últimos dias,
o Brasil está muito abaixo dos principais indicadores mundiais, por isso que a gente pega o MSCI Brasil comparado com o MSCI China. A gente compara muito de China, né? Mas o Brasil aqui localmente também tem sofrido muito, né? Essas notícias que a gente vem atualizando minuto a minuto aqui no BMC News. Bom, acho que esse gráfico também, o Marcos Saravalli já comentou bastante sobre ele, eu volto a repetir esse gráfico, que é muito interessante, que traz um certo alívio, né? A gente não traz também só notícias, né, ruins, essas notícias de alta de inflação, notícias de baixo crescimento econômico, mas também a gente não pode esquecer que está acontecendo, ou seja, está ainda, né, rolando a temporada de balanços, né, terceiro trimestre das empresas americanas. A gente estava falando em torno ali de 30% a 40% dos resultados que já saíram, né, nas principais companhias dos Estados Unidos e vem surpreendendo positivamente, tá? A gente está falando que 65%, né, de earnings, né, superaram as expectativas por lá e somente 10% que ficaram abaixo da expectativa, né? Então a gente consegue observar ao longo dessa banda aqui, ou seja, esse desvio, né, ou seja, que a gente está falando da média, né, de 46%, né, de earnings, o mercado batendo 65%, ou seja, muito acima do que a média do consenso, e isso traz, né, as bolsas, principalmente a bolsa americana, para cima, né? A gente consegue observar essas altas históricas nos Estados Unidos e muita gente não conseguindo entender do que realmente está acontecendo por lá, né? Não é só um movimento global, essa grande preocupação, mas essa temporada de balanços vem impulsionando e muito o S&P 500, que são as maiores companhias dos Estados Unidos, que vem reportando lucros muito acima do esperado no mercado, tá? Então isso deve trazer até mesmo, de acordo em relatório com alguns especialistas, né? Como eu trouxe até ontem o gráfico do JP Morgan, né? Do relatório de inteligência de mercado do JP Morgan, que enxerga, né, o Ibovespa aqui no patamar em torno de 6,8 vezes, né, preço-lucro, né, o PI, e também ele coloca em relatório que a perspectiva de resultados aqui no Brasil no terceiro trimestre deva, né, impulsionar também, né, na margem o resultado das companhias, deve trazer um alívio também para os papéis da Bolsa aqui no Brasil, tá? De acordo com o JP Morgan. Bom, aí a gente traz esse gráfico que é bem interessante, a gente compara aqui em relação ao IWZ, ou seja, né, o Ibovespa negociado em Nova York com o VIX, né, ou seja, referente aqui, né, o gráfico do medo, ou seja, o gráfico de volatilidade das opções também dos Estados Unidos. Qual que é a relação desses dois gráficos? É interessante a gente entender também, né? De acordo com a Tess Lombard, né, que tem uma casa muito conhecida, eles colocaram 4 principais razões para esse gráfico aqui. Primeiro, a gente consegue ver, né, em relação à crescente dependência econômica do Brasil da China, torna o país particularmente vulnerável à aceleração econômica da China, ou seja, o Brasil depende muito da China para crescer, principalmente em relação às commodities, né, como tive aqui minério de ferro e outras principais commodities aqui no Brasil, então tem uma grande dependência, a China está desacelerando, consequentemente o Brasil pode surfar de acordo com essa opinião, né? Também uma queda de 10% nas exportações da China no próximo ano reduziria o crescimento do PIB de 2022 para 0,9%, de acordo com a opinião dos especialistas, né, de acordo com a sensibilidade do PIB. O minério de ferro brasileiro será o mais atingido, mais um excesso de oferta de carne suína e a fraca confiança do consumidor ameaçam as exportações de carne e também de soja. Também relações frias, né, com os Estados Unidos e Europa isolaram ainda mais o Brasil sobre Bolsonaro, reforçando sua dependência da China. E também o VIX-EWZ tem pouco a ver com o VIX, né, uma base fundamental, mas o Brasil continua sendo um grande fator no mundo em emerging markets e isso importa para o VIX eventualmente, tá? Então essa é a opinião da principal caso que a gente consegue observar essa alta correlação aqui também nos últimos 5 anos, tá? Uma opinião aí na principal casa. Também a gente fala aqui agora sobre vacinação, também a gente não pode deixar de falar, a gente sempre atualiza os principais indicadores, né? O Brasil também tem dados animadores, né? Aqui a gente vê os principais países com maior taxa de vacinação, quase 100%, né? Emirados Árabes Unidos, 95,5% de taxa de vacinação com pelo menos uma dose, tá? Singapura com 85%, Chile com 83%, Espanha com 81% e o Brasil está logo aqui, né? Abaixo da Nova Zelândia, Brasil com 73%, abaixo, temos logo abaixo Reino Unido com 73% e o mundo todo, né, compilando o mundo todo, 47,8%, quase 48%. Lembrando que a Rússia também divulgou, né, a Rússia, como eu comentei aqui, alguns gráficos do BMC Stock também dias anteriores, né, sempre a gente vai atualizando esse gráfico, a Rússia está logo abaixo, lá na lanterninha, né, dos países que menos se vacinaram e agora a Rússia, né, principalmente na região de Moscou, na região mais metropolitana, ou seja, a região que tem mais pessoas concentradas, estão fazendo lockdowns, mas não em Moscou toda, né, ou seja, fazendo lockdowns ali em regiões, né, estratégicas, principalmente para tentar diminuir o contágio do Covid por lá, tá? Então a gente tem tanto países que têm uma taxa de vacinação mais alta, inclusive o Brasil nessa lista, e outros países que ainda continuam sofrendo com a pandemia.
E tem uma preocupação de curto prazo, né, que o mercado enxerga, como que deve reagir, né, às ondas de contágio. A gente traz aqui referente à União Europeia e também à Alemanha. A gente consegue observar agora, né, ou seja, em outubro, né, um crescimento de números de casos, mesmo que fatalidades não tenham acompanhado no mesmo ritmo, né, ou seja, mas crescimento de casos na média móvel de 7 dias, de uma semana, tem apresentado alto, assim como Reino Unido também, né? Ou seja, a gente consegue observar essa taxa de fatalidade aqui no Reino Unido aumentando, mas de uma forma bem ligeira, né? Bem marginal, mas tanto o número de casos na média móvel de 7 dias quanto a Alemanha e Reino Unido, o mundo coloca ali um ponto de atenção se vai realmente surgir uma nova onda, né, referente na Europa, principalmente a contágio, né, dos casos de coronavírus por lá. Tá bom, Daniel? Hanna, esses são os principais gráficos do dia para atualizar todos os investidores, para você tomar a melhor decisão para os seus investimentos. É isso mesmo, Daniel? Hanna? É isso, não, se você disse, tá dito, acabou. Valeu, Alex, obrigado aí pela participação de sempre aqui no BMC Stock. Bom fim de semana, a gente se vê na segunda, hein? Muito obrigado, Daniel, Hanna, um grande abraço a todos e até segunda-feira. Até. Ô Hanna, antes de seguir aqui com o estoque, eu queria passar uma informação aqui que está também no nosso portal, bmcnews.com.br. A gente que está acompanhando aí essa crise gerada pelas mudanças no teto de gastos e a debandada da equipe econômica, né? O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve ir ao Ministério da Economia daqui a pouquinho, a partir das 2h30 da tarde. De acordo com fontes ouvidas pelo Grupo Estado, a ideia é mostrar apoio ao ministro Paulo Guedes, que apesar de especulações, pretende permanecer no governo, como confirmou agora há pouco a informação do nosso analista político Eric Decá, que já confirmou que Paulo Guedes permanece no governo. A expectativa é que ainda nesta sexta-feira sejam anunciados os novos secretários da Economia. O mais cotado para o cargo é o Esteves Colnago. A gente também deu essa informação logo pela manhã aqui na BMC News com a Paula Moraes, que também colocou essa informação logo cedo. A tendência é que o novo secretário monte sua equipe em acordo com o Guedes e também escolha um novo secretário do Tesouro. Os cargos estão vagos aí depois da debandada ocorrida na pasta, após perder para a ala política a disputa interna no governo pela manutenção do teto de gastos. Pediram exoneração nesta quinta-feira o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e sua adjunta, Gildenora Dantas. Também pediram para deixar o cargo o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, e seu adjunto, Rafael Araújo. As informações você confere no nosso portal bmcnews.com.br. A gente segue acompanhando tudo isso ao vivo durante a programação da BMC News. Hanna. Vamos lá, Dani, seguindo aqui com mais informações, falando agora da Eletromídia, que anunciou hoje a compra de 100% das ações da MUBI, uma concessionária de mobiliário urbano. O valor a ser pago aos acionistas da MUBI é de 40 milhões de reais, sendo 35 milhões na data do fechamento do acordo e 5 milhões a prazo ao longo dos próximos 5 anos. A Eletromídia estima que o EBITDA da empresa adquirida atinja cerca de 12,6 milhões em 2022, já no ano que vem. Em comunicado ao mercado, devido ao inventário premium e também à localização estratégica, a companhia acredita que a aquisição da MUBI trará importantes sinergias comerciais e de custo também para a operação da Eletromídia na vertical de ruas e sua atuação em todo o estado de São Paulo. A companhia esclarece que a transação não será submetida à aprovação dos seus acionistas, uma vez que está sendo realizada por meio da Elemídia, consultoria e serviços de marketing subsidiária da companhia, Daniel. É isso aí. E a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou o reajuste médio de 12,39% para consumidores atendidos pela distribuidora EDP São Paulo. Os novos valores começam a valer a partir de amanhã. Veja os detalhes na reportagem. Em comunicado, a EDP São Paulo informou que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, reajustou as tarifas em 4,41% para as unidades consumidoras atendidas em alta e média tensão. Outros 16,47% de reajuste foram para os clientes atendidos em baixa tensão.
A parcela B, que contém os custos regulatórios passíveis de gerenciamento pela distribuidora, sofreu correção de 32,59%, resultando em 1,59 milhão de reais. Já o IGPM apurado no período tarifado foi de 24,86% e o fator X foi de 1,03%. O ajuste do preço dos itens financeiros reconhecido pela ANEEL no processo foi de R$ 131.900.000, referentes à diferença entre os custos não gerenciáveis, que envolvem energia, transporte e encargos homologados, e os efetivamente incorridos pela EDP São Paulo. Enquanto o preço da carne está alto nos mercados e açougues, no campo os valores recuaram alguns reais. Isso acontece porque as vendas do Brasil para a China foram suspensas após casos isolados de vaca louca notificados em Minas Gerais e também no Mato Grosso. A cotação do boi gordo recuou depois que a China parou de comprar carne bovina do Brasil no dia 4 de setembro. O país asiático importa quase metade das cerca de 2 milhões de toneladas de carne que o Brasil envia a outros países por ano e, portanto, todo o movimento que a nação faz facilmente afeta nossos preços. No campo, a arroba bovina chegou a fechar na quarta-feira em seu menor valor no ano, em R$ 262,90. Em junho, estava em R$ 322. No estado de São Paulo, por exemplo, o preço no atacado já caiu porque uma parte do que seria embarcada para a China foi despachada para o mercado interno. No varejo da cidade de São Paulo, entretanto, o preço da carne continua em alta. O produto subiu 0,62% na segunda semana de outubro, após ter avançado 0,42% na semana imediatamente anterior, segundo os dados divulgados pela FIPE. Nos supermercados, ainda não se sabe quando essa queda vai acontecer. Hanna? Pois é, a gente segue aqui com mais atualizações. Agora, falando rapidinho sobre IPOs, né? Mais 2 empresas acabaram desistindo de fazer as suas ofertas de ações. São elas a Lupo e a Conasa. Essas informações foram divulgadas pela CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, que mostram que essas 2 empresas desistiram, ao menos por hora, de abrirem o seu capital. A fabricante de roupas íntimas e artigos esportivos, Lupo, e a Conasa, que atua no setor de concessão pública de saneamento, iluminação pública e rodovias. Só esse ano já 64 empresas desistiram, né, ou adiaram os seus IPOs. Algumas delas estão decidindo se posteriormente vão dar continuidade nessas operações, né, aguardando aí a melhora do cenário do mercado. E a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, divulgou as prévias operacionais do terceiro trimestre de 2021. E o mercado fio do braço de distribuição, que inclui os mercados cativo e livre, teve uma alta de 8,3% na energia vendida entre os meses de julho e setembro, ante o mesmo período do ano passado. Por categoria, a venda de energia para consumidores livres cresceu 17% no terceiro trimestre, ante os mesmos meses vistos em 2020. Segundo o comunicado da empresa, o resultado foi influenciado pela continuidade do bom desempenho na produção industrial do Paraná, que teve um crescimento de 8,2% em julho e de 8,7% em agosto deste ano, na comparação com o ano passado. Entre os setores que mais contribuíram para o aumento de consumo estão de produtos alimentícios, de celulose e papel, além também de produtos feitos de madeira. A retomada gradual do nível de atividade econômica impactou positivamente 2 segmentos. O industrial, que registrou crescimento de 0,3% no terceiro trimestre, e o segmento rural, que teve alta de 1,9% no consumo de energia. As categorias que tiveram resultado parcialmente afetado pela migração de clientes para o Mercado Livre. Daniel. É isso aí. Ô, Hanna, ainda tem uma informação aqui. Antes da gente mostrar o mapa do calor, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS,
previu nessa sexta-feira uma queda maior para a carga de energia em outubro, passando a projetar aí um recuo de 3,8% na comparação anual, ante baixa de 2,1% vista na semana anterior, enquanto elevou a previsão para os reservatórios do Sudeste. A nova estimativa de carga foi puxada principalmente pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, que possui a maior demanda de eletricidade do Brasil. Segundo o operador, a carga na região deverá registrar queda de 5,8% frente a outubro de 2020, na semana passada, e o recuo era calculado em 3,8%. Já no Sul, a previsão de queda para o mês é ainda mais acentuada, de 7,6%, ante recuo de 4,7%, estimado na semana anterior. Na região Nordeste, a previsão de carga para o mês sofreu elevação de 0,1 ponto percentual na variação semanal, para avanço de 3,9%, enquanto no Norte a previsão caiu 0,7 ponto para 1,9%. Hanna, vamos de mapa do calor? Vamos sim, Daniel, vamos atualizar. Ou eu te peguei desprevenida? Não, tá tudo pronto, ó, tá já bom. tá até na tela, o pessoal lá tá ligeiro no Switcher também, assim que a gente gosta. Vamos lá. Vamos atualizar aqui, deixa eu abrir aqui para mim também, vamos lá. O Ibovespa agora está recuando 2,98%, recuperou os 104 mil pontos, tá? Agora é 104.519 pontos. A gente lembra mais uma vez que ele abriu aos 107.714 pontos, renovou mínima de 102.853 pontos e segue agora operando, né, recuperando, chegou aí no finalzinho da manhã a cair mais de 4% e agora essa é a situação do índice brasileiro. A gente, né, segue aguardando as informações, as notícias que vão saindo em torno do cenário político do nosso país. E, por enquanto, o índice brasileiro está agora 104 mil pontos. Já aqui no nosso mapa de calor, tudo no vermelho, só tem uma listinha aqui, uma listra bem fina aqui no cantinho das empresas que estão... O pessoal não consegue ver o seu dedo. Não aí consegue? Fazendo... Eu tô bem aqui, ó, tô fazendo um gesto aqui, o Daniel tá rindo de mim. Eu tô fazendo aqui, tá bem aqui na pontinha, né, que a pessoa consegue olhar. Eu tô fazendo... Tá, vamos lá. Entendi. Tá, entendi. Então vamos lá. Eu falo assim, bem na pontinha que a pessoa consegue olhar que tá bem na pontinha. Algumas empresas, né, que apesar dos números de hoje, tem empresa que tá subindo também. Mas vamos começar pelas que estão caindo, né? GetNet está disparando aí, caindo mais de 15%. GetNet que veio ao longo dessa semana, da semana passada também, figurando entre as maiores altas e agora está caindo bastante. Em seguida temos Localiza, aqui, Local Web na verdade, ó, confundindo aqui os tickers. Caindo mais de 11%, Banco Inter também caindo 11,28%, o setor também de educação figura entre as maiores quedas de hoje, Edux cai 8,12%, Cogna cai 7,35% e como eu falei, né, agora há pouco quando a gente deu uma olhada no mapa do calor também, o setor de varejo também segue caindo bastante, Lojas Renner cai 7,19%, Grupo Soma também recua pouco mais de 8%. Quem mais está caindo aqui? Do setor Lame 4 também recua 7,2%. As empresas de companhia aérea também figuram entre as baixas. Eu estou vendo Gol está caindo, Azul também cai mais de 6%. E essa é a situação aqui dos setores que estão caindo. Já quem está subindo hoje é a Suzano Papel, do setor de papel e celulose, que cai 7,68%. Klabin, também do mesmo setor, sobe 7,29%. Gerdau sobe 1,66%. Vale sobe 1,44%. Bradespar, deixa eu dar uma olhada aqui em Bradespar, ó, 1,22% de alta. Opa! Quem mais está subindo aqui? Está tão no cantinho aqui, mas tá certo. Por enquanto, Uzi Minas também subindo 0,35%. Vamos só dar uma olhadinha rapidinho no dólar, Daniel. Saiu, Moraes. caiu. Ai, que pena. Mas então, vamos dar uma olhadinha no dólar rapidinho. Ó. O dólar sobe 0,89% e agora está aos R$ 5,70. Quando a gente começou aqui, o dólar
já tinha passado aí dos R$ 5,73, R$ 74, o céu estava sendo o limite para o dólar. A gente vai acompanhando aqui e, por enquanto, a Disney vai ficando longe mesmo, né, eu Dani? acho que a Disney já ficou longe, vai ficar para os nossos tempo. Netos, né? Talvez contarem netos, por aí, né? Com certeza. Né? Como é que tá lá, como é que tá a Disney lá, e é lá. Isso. E pela TV mesmo, acompanhando. E daqui a pouquinho, no BMC Market, que já começa daqui a pouquinho, eu, Felipe Nascimento, o Alan Gani, o professor Alexandre Cabral, a gente vai falar sobre essa situação que acontece aí no governo, sobre a não saída do ministro da Economia, Paulo Guedes, que ficou nesse sai, não sai. Tira casaco, bota casaco, né? A gente vai acompanhando o governo, é assim mesmo. Pois é. E aí a gente vai aí acompanhar, principalmente daqui a pouquinho, às 2h30 da tarde, que vai ter a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Ministério da Economia, informação que foi confirmada pelo Grupo Estado, de que apesar das especulações, o ministro Paulo Guedes pretende permanecer no governo. Essa informação já foi confirmada pelo nosso analista político, Eric Decá, lá de Brasília, de que o ministro vai continuar no cargo, mas que realmente houve uma situação aí de imprevistos ontem à noite entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. Mas que daqui a pouquinho, às 2h30 da tarde, eles vão se encontrar e o presidente deve reforçar apoio ao ministro Guedes. E qualquer novidade sobre esse assunto a gente vai trazer aqui ao vivo na BMC News. Daqui a pouquinho no BMC Market a gente traz essa informação ao vivo. Eu lembro que eu separei uma informação e não sei se você percebeu, Hanna, eu dei uma enrolada aqui até achar. Mas eu já achei. Foi uma informação aqui do Felipe Nascimento que trouxe aqui para mim. E não sei se ele mandou para mim, mas eu já peguei aqui a informação. De que o Bradesco elevou a sua projeção de alta da taxa Selic na reunião do Comitê de Política Monetária da próxima quarta-feira de 1 ponto percentual para 1,25 ponto a 7,5%. O banco afirma que a piora do debate fiscal nesta semana, somada a um aumento das projeções de inflação de 2022, devem causar a aceleração do ritmo de aperto monetário. O Banco Central vai se deparar com diversos desafios vindo da piora do debate fiscal, do cenário externo mais desafiador e das pressões altistas sobre a inflação. Nesse cenário, o Copom deve alterar o ritmo da alta da Selic da próxima semana. Essas são informações do relatório do banco. E apesar da previsão de ajuste do ritmo de aumento dos juros, o Bradesco manteve as projeções de taxa Selic no fim de 2021 de 8,25% e no fim de 2022 em 8,5%. Nos seus últimos relatórios, o banco informou que esperava alta da Selic a 9,25% no fim do ciclo, no início de 2022. Essa é a informação aqui que a gente está trazendo do Banco Bradesco. Hanna, você me deu um cutucão aqui. Deu uma cutucada aqui no Daniel, só para atualizar também, né, já que está falando do setor, a Caixa Seguridade informou que o seu Conselho de Administração aprovou a distribuição de R$ 733.838.000 em dividendos relativos ao resultado do primeiro semestre. E esse valor equivale a 90% do lucro líquido ajustado da companhia. O valor distribuído por ação é de 24 centavos e os valores serão pagos em... me perdi aqui. Os valores serão pagos em 16 de novembro e terão como base a posição acionária do dia 4 de novembro, sendo que as ações serão negociadas ex-dividendos a partir do dia 5 de novembro. Sim, Dani. É isso aí. E ainda complementando aqui a informação que a gente deu agora há pouco, a taxa básica de juros do Brasil deve subir pelo menos mais 100 pontos base na quarta-feira que vem, com a reação do Banco Central a temores de piora das expectativas de inflação devido às preocupações fiscais. Isso agora, de acordo com uma pesquisa da Reuters, tá? O Copom vai manter a sua postura agressiva com seus membros
possivelmente expressando preocupações sobre a introdução de novos planos de gastos sociais que podem minar o teto de gastos. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, se tornou o presidente do BC mais agressivo nesse ano, elevando a Selic em 425 pontos base, mesmo com a economia ainda se recuperando de uma recessão relacionada à pandemia do coronavírus. E enquanto a mediana das estimativas de 31 economistas em pesquisa realizada de 18 a 22 de outubro refletia expectativa de aumento da taxa Selic de 6,25% para 7,25% na reunião de 27 de outubro, 4 bancos globais elevaram suas projeções em 25 pontos base ou mais nas últimas 24 horas. O JP Morgan, o Morgan Stanley e o Credit Suisse agora estão prevendo aumento de 125 pontos base. O UBS está mirando 150 pontos base. Os 4 credores publicaram as opiniões atualizadas entre a véspera e a data de hoje. Bom, Hanna, a gente já está chegando ao fim do BMC Stock. Eu tô vendo ali que tem gente chegando. Eu acho que é o Alan Gani. Tem uma turma já e chegando aqui Cabral, no estúdio. Esse lugarzinho aqui não é meu mais. Pro jornal da Globo, né? Começa 11... Ah, não, é outro canal. Desculpa, assim, era só uma comparação de horário. Mas tudo bem, agora já foi, Felipe. Não adianta. Agora já foi, falei. Deus, Felipe Nascimento aqui tendo um negócio, um treco aqui ao não vivo. Tem condições. Mas é isso. Ao vivo mostrasse, olha, se desse para mostrar, melhor não. Melhor deixar para lá. Hanna, vamos encerrar então. O estoque tá chegando aqui. Eu continuo então pro BMC Market até as 3h30 da tarde. A Hanna volta hoje ou volta só segunda, Hanna? Só segunda-feira. Segunda-feira a gente volta com mais informação. Olha o Cabral falando aqui, vazando. Oh, meu Deus. O Cabral perguntou se eu vou pro pagode, gente. Eu não tenho idade para ir pro pagode, Você gente. tem cara de tenta falar pagodeira. sério aqui, a gente não consegue. É isso aí. Mas então tá bom. Só segunda, né? Só segunda, então. Dani, toca o barco aí, junto com o pessoal do BMC Marketing. O Cabral já sei que o Cabral tá aqui, o Cabral já tá falando aqui, já viu o Gani ali, Felipe Nascimento. Dá pra ouvir o Cabral da esquina. Já lá do outro lado, em outro bairro, você já sabe que o Cabral, ele tá a postos aqui. Mas tá tudo certo, você que está nos acompanhando, não saia daí, almoce, pegue o seu café, pegue a sua água, o drink. Não, drink ainda não, ainda tá cedo. O que você quiser, mas continue acompanhando a gente aqui na BMC News, acompanhando todo esse cenário, de olho na Bolsa também. Obrigada, Dani. Valeu, Hanna. Beijo pra você. Até segunda. Até segunda. Tchau, tchau.